Olá, mulheres do Geração Reborn, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês hoje é Juliana Caroba, do Pérolas que Inspiram. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje mais uma vez e para falar sobre esse tema tão maravilhoso e tão essencial, um ministério chamado casamento. Um tema tão essencial nos dias atuais, onde posicionamentos têm sido exigidos, ideologias têm sido implementadas e tudo isso para bater de frente com aquilo que foi estabelecido pelo Senhor para nós, esposas, mulheres cristãs. E hoje eu quero falar com você sobre a posição, sobre a nossa posição dentro do casamento, sobre a nossa posição dentro do ministério, sobre a nossa posição que vai definir o rumo e o frutificar desse ministério chamado casamento. E eu quero hoje fazer um pouco diferente, eu quero trazer aqui uma experiência pessoal dentro do meu casamento para você, para te abençoar de alguma forma. É algo que eu vivi, algo que eu fiz, algo que eu deixei de fazer, algo que eu decidi e que eu creio que pode te abençoar. Eu sou casada há quase 15 anos, agora em março completaremos 15 anos de casados, muito bem casados e muito felizes, graças a Deus. E eu fui criada já amando o casamento. Com 14 anos eu já sonhava em casar. Por quê? Porque dentro da minha casa eu tive esse exemplo. Meus pais conservadores, de família mineira é muito conservadora. E meus pais foram casados por 45 anos até que a morte os separou em 2020. Então essa ideia do casamento, essa ideia cristã da família, da instituição criada por Deus, eu sempre tive já no meu coração. Mas eu tive uma criação um pouco diferente. Eu fui criada para ser uma mulher independente. Eu fui criada para ser uma mulher que não iria depender de ninguém. Eu fui criada já nos livros desde cedo, eu fui criada fazendo muitos cursos, eu formei muito cedo, com 20 e pouquinhos, 23 anos eu já era advogada. Então, quando eu conheci o meu marido com 24 anos, para aquela idade eu já tinha uma vida estruturada. Eu não morava sozinha porque eu sempre tive, o conservadorismo em mim de só sair de casa quando meu pai entregasse a minha mão ao meu marido. Então, eu sempre tive isso no meu coração, mas, como eu falei, independente, uma mulher independente. Eu já tinha essa condição estruturada, já era, para a época, bem sucedida, digamos assim, já era advogada, então ali eu já era aquela mulher destemida, aquela mulher independente, aquela mulher que se tiver que brigar, brigava, porque, como advogada, brigar no caso, aqui como advogada, inclusive eu estou no escritório, nós brigamos, todos os dias com aquele ímpeto. Então eu fui criada dessa forma. E aí nós nos casamos, com 1 ano nós ficamos noivos e mais 1 ano nós nos casamos. E eu me casei me colocando nessa posição de mulher destemida, de mulher que tem opinião e argumento para tudo, de mulher que busca a justiça, de mulher que, enfim, que tem aquela posição firme, que não abre mão. Eu entrei dentro do casamento nessa posição. E apesar de olhar para trás e ver que meu casamento foi abençoado sempre, mas nós tivemos muitos problemas que poderiam ter sido evitados se eu estivesse na posição correta. Eu entrei dentro do casamento achando que eu deveria ou que eu poderia falar de igual para igual, que eu poderia decidir de igual para igual, que eu poderia falar qualquer coisa de forma igual. Eu não estou querendo aqui diminuir as mulheres de forma alguma. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Mas eu estou aqui querendo falar de posição. Por quê? Quando era para me calar, eu não me calava. Quando era para simplesmente orar, eu não orava. Quando era para poder falar algo de forma sábia, serena, eu não falava daquela forma. Eu falava com o ímpeto de advogada,
com o ímpeto da Juliana independente e destemida. E foram alguns problemas, na verdade eu acho que muitos poderiam ter sido evitados, que eu enfrentei com meu marido. Oh meu Deus, meu marido é uma bênção, aguentou. Meu marido veio de uma família cristã, meu sogro é pastor, então ele também teve esse exemplo dentro de casa e ele sabia desde sempre, desde criança, o que é ser uma esposa segundo o coração de Deus, o que é ver um ministério chamado casamento prosperar. Ele viu isso com os seus olhos dentro do seu lar, né, com os seus pais. Então aquilo era o que ele buscava também em mim. Então nós tivemos muitos problemas por causa disso. Até que um dia o Jean chegou para mim, nós estávamos, né, discutindo, uma discussão e tal, e até que ele falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Aqui dentro você não é advogada, você é advogada da porta para fora. Aqui dentro você é a minha esposa. Então eu quero que você haja como a minha esposa. E aquilo ali ficou no meu coração, até hoje está, para eu nunca esquecer. Ficou no meu coração e desde então, ao longo dos anos, eu decidi buscar ser essa esposa dentro da posição correta para que o meu ministério chamado casamento viesse a frutificar. E eu entendi, o Senhor falou para mim, olha, a posição em que você se colocar dentro do casamento irá determinar se esse ministério irá prosperar. E ali desde então eu busco e tenho buscado, eu creio que cada dia nós podemos ser melhores, mas o Senhor me transformou 100%. Hoje eu vejo uma Juliana diferente, querendo ser diferente, tomando posições diferentes, porque eu entendi que quando o Senhor estabeleceu o seu padrão, Ele estabeleceu funções, Ele estabeleceu prioridades e Ele estabeleceu posições. Organização, inclusive, eu sempre falo isso, é uma característica que é inerente ao reino de Deus. O reino de Deus é organizado. Deus fez tudo de forma organizada. Até a criação se deu de forma organizada. Cada dia Deus criou algo. E assim também é dentro do casamento. Há uma organização. Existem funções estabelecidas, existem papéis a serem desempenhados, existem posições nas quais você deve se colocar para que você veja o seu ministério, casamento, prosperar. Eu falo que o casamento se instaura dentro de um lar. Um lar é estabelecido dentro de uma casa. E essa casa só está ali de pé porque o chão desempenhou o seu papel de ficar no chão. O teto desempenhou o seu papel de se posicionar no teto. A parede se manteve na posição de parede. Se o teto estivesse no chão, a parede caída ou em qualquer outro lugar, a casa sofreria na sua estrutura e ela não poderia mais desempenhar a sua função de casa. Vocês estão entendendo? Uma casa subsiste sem teto? Sem chão? Não. E é assim no casamento. Se você não preencher a posição que Deus estabeleceu para você, esse ministério não irá prosperar. Se você não preencher essa posição que Deus estabeleceu para você, a estrutura vai ruir. A estrutura não vai aguentar e aquilo não vai poder mais desempenhar a sua função como a casa, não vai poder mais desempenhar a sua função na qualidade de um casamento. Eu falo que a mulher sábia edifica a casa, mas eu falo também que a mulher sábia sabe a posição na qual ela deve permanecer dentro da sua casa. A posição de cada um, da mulher, do homem. Hoje nós estamos aqui falando para mulheres. A posição então da mulher e do homem também, mas da mulher irá definir se a estrutura irá subsistir. E foi isso que eu fui durante alguns anos. Graças ao Senhor, Ele me transformou. Hoje eu aprendi que o coração do marido está confiado na esposa e assim ele não necessitará de despojo. Que a esposa só lhe faz bem e não o mal todos os dias da sua vida. Que a esposa abre a boca com sabedoria
e a lei da beneficência está na sua língua. Eu li para você agora, Provérbios 31, versículos 11, 12 e 26. Mulheres, muitos casamentos hoje têm sido desfeitos. Eu, como advogada, faço inúmeros divórcios e eu vejo isso na prática. Muitos casamentos têm sido desfeitos ou tendem a serem desfeitos porque a mulher tem tentado se colocar na posição do marido. A mulher tem tentado se colocar na posição de igual para igual, mas não é. A Bíblia estabeleceu a posição. Estabeleceu a posição, está lá em Efésios, não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. E quem é inteligente aqui, quem tem discernimento espiritual, como diz em Coríntios, entende o que o Senhor está dizendo aqui. Pois o marido assim complementa, tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Não é assim que a sociedade impõe. A sociedade vai dizer que você não deve se calar para o seu marido, que você deve bater de frente, que você deve discutir, que você deve ligar e falar um monte de coisa para ele, que ele tem que te ouvir. Esse não é o padrão do Senhor. O padrão não é o que a sociedade impõe. O padrão não é o que ideologias impõem. O padrão não é o que Globo fala. O nosso padrão é a palavra de Deus. O nosso padrão é aquilo que está em Provérbios 31. É abrir a boca quando deve, quando pode. É abrir a boca com sabedoria, é ter serenidade, é fazer bem para o marido. É trazer paz para o seu lar, desempenhando a posição que vai fazer com que essa estrutura seja fortalecida. Talvez hoje, mulheres, algumas de vocês vão ter que refletir. E não só refletir, mas decidir. Decidir como vai ser a partir daqui. Eu ainda tenho muitos erros, eu creio que meu marido pode testemunhar por mim. Eu tenho muitos erros, nós temos que tanto a melhorar. Creio que ainda estou muito aquém do padrão que o Senhor estabeleceu. Mas existe uma outra Juliana que entendeu qual é o meu lugar. O meu lugar não é de advogado, o meu lugar não é que a minha razão tem que prevalecer como eu faço com o juiz. O meu papel dentro de casa, a minha posição não é gerenciar como eu gerencio aqui o meu escritório, os meus assistentes, não. O meu papel dentro de casa é de ser esposa, uma esposa conforme a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a sua posição dentro do casamento independe de condição. Independe se o seu marido não é cristão, independe se o seu marido é grosso, independe se o seu marido está fazendo algo que você não gosta, independe se você é uma mulher assim como eu, que trabalha fora de casa, que tem posição de liderança, independe de condição. A sua posição é uma só e ela está estabelecida na palavra de Deus. Então hoje eu quero deixar essa palavra aqui para você. Até porque eu creio que Deus estabeleceu tudo isso, não é só para que você fale, meu casamento é muito feliz e eu estou agradando o coração do Senhor. Não, nós temos filhos. O que nós deixaremos para os nossos filhos? Eu sempre falo isso com meu marido. O ministério chamado casamento é também para você construir a herança dos seus filhos. Um bom nome, um bom exemplo, vale mais do que muitas riquezas. E nós temos um legado a construir para os nossos filhos, porque eles vão viver da nossa herança. Então hoje eu quero dizer para você, a posição em que você se colocar dentro do seu casamento irá determinar se esse ministério irá prosperar. Que isso tudo venha a te abençoar e te inspirar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande beijo.